Boa noite a todos, muita paz, muita luz. O tema de hoje nos faz levarmos a gente a uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo hoje no nosso panorama da sociedade planetária. O que leva a muitas pessoas a observarem a necessidade hoje da tolerância com a diferença, do conceito realmente de paz, que deixa de ser restrito para ser amplo e universal. Vamos observar de que os grandes estudiosos da educação, vamos observar desde a época de Sócrates, através da sua maêutica socrática, que ensinava a juventude para que o jovem ele pudesse ter a sua opinião própria. Não fosse a pessoa manipulada, não fosse a pessoa que perdesse a sua própria identidade. Vamos observar que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, os educadores renomados, Paulo Freire costumava dizer, o nosso patrão da educação brasileira, de que a educação da verdade não transforma o homem, ele muda as pessoas. As pessoas mudadas é que transformam o mundo. Vamos observar de que no contexto internacional da esfera da educação, lá através da Unesco, do século XX para cá, Friedrich Mayo e Robert Miller chegaram à constatação de que era necessário para o século XXI um novo perfil de educação de cultura terrestre, que fosse trabalhada como cultura de paz. Cultura de paz que pudesse trabalhar a criança até a fase adulta para que fosse um futuro adulto não mais preconceituoso, e sim um adulto com altruísmo, e não mais com egoísmo religioso ou qualquer egoísmo ideológico que possa imaginar. Vamos observar de que ao longo do tempo, esse conceito, ao longo da história humana, da humanidade, muitos homens e mulheres se debruçaram e deram exemplo para todos nós. E todos eles foram menores do que Jesus Cristo, o príncipe da paz, o aniversariante desse mês, nessa noite que antecede a véspera de Natal aqui no Ocidente. Vamos observar de que, ao lado de toda pessoa, de todo aquele líder que vem incentivando e que disseminou o mal, a mortandade, a perversidade no planeta, sempre tivemos aqui homens e mulheres notáveis que trabalharam a excelência humana. Vamos citar aqui alguns, como a história da humanidade nos apresenta, a figura de um Mohandas Karamchand Gandhi, que foi um grande educador e também exemplo de pacifista. Gandhi ele costumava dizer, só os ignorantes agridem, pois os sábios agradam. Porque quando o único ser humano atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. E Gandhi lia o Satyagraha de Buda, lia o Bhagavad Gita de Krishna e lia o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus Cristo, se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. Mohandas Karamchand Gandhi conseguiu libertar 800 milhões de paquistaneses do Império Britânico, sem usar nenhuma arma, sem usar da violência, usando a ahimsa, a não violência. Um grande educador da paz. Ao lado de Mohandas Karamchand Gandhi, tivemos também a figura de um grande pastor da Igreja Batista chamado Martin Luther King Jr., que conseguiu reunir nas suas últimas caminhadas, ou sua última caminhada, 200 mil pessoas na Praça de Washington, unindo jovens loiros de olhos azuis com negros, mostrando que a diferença era uma coisa muito mínima, que todos nós somos irmãos, que a Terra é a nossa grande família, que o universo é a nossa grande casa. E dizia o grande Martin Luther King Jr., para mim o que mais me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons, que são os omissos. Luther King, ao lado de Albert Schweitzer, Mohandas Karamchand Gandhi, ao lado de outros grandes pacifistas, como Charlie Chaplin, Paramahansa Yogananda, que também era amicíssimo Mohandas Karamchand Gandhi. Vamos observar que os grandes mestres yogis, Swami Vivekananda, como também Satyanarayana Raya, o grande educador da Índia, Sai Baba, que costumava dizer, as mãos que constroem, que auxiliam construindo a paz, são muito mais santas do que os lábios que rezam. E Sai Baba dizia de maneira portentosa, é bom que você nasça numa igreja, mas não é bom que você morra nessa mesma igreja. Significa dizer que você passou a vida toda, não passou do tamanho do muro dessa igreja. É bom que você atinja um nível de fé em que igreja nenhuma mais importe. Você ame todas elas, mas que a sua igreja seja o universo. O interessante é que Francisco de Assis, no século XII, em frente ao Papa no Vaticano, estava dentro, com os pés sujos descalços, quando o Papa sonhou na noite anterior de que um espírito, uma pessoa superior a ele, do ponto de vista moral e espiritual, iria visitá-lo. Reconheceu que era Francisco de Assis. Foi beijar os pés sujos descalços de Francisco de Assis
e convidou Francisco de Assis para que se sentasse ali no trono. E Francisco de Assis disse ao Papa da época, ensinando a diferença de religiões e religiosidade: Sua Santidade, muito obrigado, mas o meu templo não está aqui entre quatro paredes. O meu templo se chama Coração da Humanidade. Deixe-me seguir os passos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daquele dia, nunca mais houve intervenção da Igreja Católica nos passos, na semeadura de Francisco de Assis. Vamos observar que mais atrás, na Antiguidade, outros seres elevados, espiritualizados, enviados por Jesus, porque em todas as épocas da humanidade, sempre tivemos aqui a presença deles, dos grandes vexilários da paz, dos grandes educadores da paz, como Krishna, Lao Tse, Buda. Krishna costumava dizer: seja você o sândalo que perfuma, o machado que te golpeia. 6.000 anos antes de Jesus Cristo. Jesus já haveria dizer, depois de 6.000 anos: bem-aventurados, aliás, amai os vossos inimigos. Se alguém lhe roubar a capa, dá-lhe também a túnica. Nos anos 80, Daniel Goleman lançou um livro chamado Inteligência Emocional, mostrando e pesquisando que as crianças estavam na sala de aula, principalmente ali naquela área norte-americana, estavam mostrando um QI acentuado, mas era necessário trabalhar o ponto de vista emocional, que não estava apresentando um comportamento muito sadio. A inteligência emocional foi lançada, e depois foi lançado um livro chamado Inteligência Espiritual, do Dr. Richard Ullman, da Universidade de Harvard. Depois, aqui no Brasil, Augusto Cury lançou um livro chamado Inteligência Multifocal. Vamos observar aqui o avanço da ciência na área da neurociência. A década de 90 foi considerada a década do cérebro, porque a década de 90 chegou à seguinte conclusão científica, de que o cérebro não pensa. O cérebro é que não dirige a mente, isso é a mente que dirige o cérebro. E que essa mente é algo impalpável, inorgânico, é o psiquismo. É o que no futuro, aliás, é o que há 158 anos atrás, Allan Kardec havia perguntado na questão número 23. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. A de número 72. Que são os espíritos? Seres extracorpóreos que povoam o universo além do vosso. Os espíritos são e é uma das forças da natureza, na linguagem do grande professor e filósofo espírita José Herculano Pires. Vamos observar de que a educação, o sistema educacional que se encontra hoje vigente ainda é fruto de um sistema capitalista. E desse sistema capitalista, vamos observar de que carece muito o sistema educacional de trabalhar espiritualidade, de trabalhar valores humanos. Existe muita diferença entre professor e educador. O professor é aquele que vomita a cultura. O educador é aquele que chega no coração do educando, que trabalha o aluno não só pelo aspecto cultural, mas também pelo aspecto moral. É quando um educador ou uma educadora é amada na sala de aula ou na faculdade que leciona, ela é querida e amada pelos alunos. Significa que essa professora, essa educadora ou esse educador não são apenas simples professores. São também belíssimos e brilhantes educadores e também educadora. Essa grande diferença da palavra educação, que vem da palavra educere, que significa de dentro para fora, educar. Porque existem muitas pessoas instruídas e profundamente mal educadas. E como também existem pessoas profundamente educadas e também sem nenhuma instrução. Facilmente se vê na vida, na escola da vida, pessoas analfabetas de berço, mas com a moral elevadíssima. E pessoas com canudo na mão e diplomas, mas com caráter a desejar. Como a gente vê hoje o cenário da sociedade terrestre. Quantas pessoas inteligentes, cada caso é um caso, não estamos aqui para generalizar, mas para mostrar, na verdade, que só quando se trabalha o QI, a cultura por si só não significa que se trabalha realmente o aspecto moral da criatura humana. É bem diferente. A educação moral se conquista ao longo das reencarnações, independentemente de crença, independentemente de religião, de formação. É uma conquista, é uma evolução que a gente já traz em reencarnações passadas. Então, o mundo chegou a um ponto em que hoje existe um grande avanço na esfera tecnológica do mundo, o cenário mundial, um grande avanço no cenário científico, mas o mundo se encontra hoje muito carente de paz, muito carente de amor. Existe hoje uma grande ausência de Deus no mundo, ausência de espiritualidade, ausência de valores humanos, ausência de valores espirituais. E interessante que na questão 695, disse Allan Kardec, o rodapé, a nota de Kardec, só através da educação haverá a reforma das instituições políticas, sociais e religiosas do mundo. Só através da educação. Mas não a educação do jeito que está. É a educação que virá ainda a ser implantada nesse planeta. É a educação moral. Porque a educação não é aquela que você faça com que um jovem adolescente ele adquira cultura e que se torne uma biblioteca ambulante. Não, não é essa a educação.
essa educação cultural, e sim educação moral. Ele fazia parte, e faz parte, de uma comunidade de espíritos puros. Na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec, na sessão mediúnica, o mentor espiritual era o Espírito São Luís. Na sessão mediúnica, Allan Kardec havia perguntado de onde veio esse espírito chamado Jesus Cristo. Responderam a Allan Kardec os espíritos superiores. Jesus Cristo veio de uma comunidade de espíritos puros, crísticos, celestiais e divinos. Por quê? Há 4,6 bilhões de anos atrás, antes desse planeta ser construído, Jesus já era espírito crístico. Ele foi convocado para ser o nosso governador espiritual desse planeta, para ser o construtor desse planeta com auxílio dos espíritos superiores. O nosso divino mestre, nosso divino amigo incondicional a todas as horas. A mensagem que Jesus veio trazer à Terra 2.500 anos atrás foi a do amor. O amor sem fronteiras, o amor sem partido nenhum, sem partido religioso, ideológico, político, seja qual for a natureza. Simplesmente o amor. As parábolas que ele deixou, principalmente a parábola do bom samaritano, o samaritano que era excluído da sociedade. Foi aquele realmente que usou de exemplo de cristão, que ajudou aquela pessoa que foi vítima do assalto da estrada de Jerusalém a Jericó. Passou levita, passou sacerdote, omissos, indiferentes. Mas o samaritano que não tinha rótulo religioso nenhum, mas tinha religiosidade. Disse Jesus, agora vai tu e faz o mesmo. Certa vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tem pessoas ali curando, mas não é teu santo nome. Queres que a gente vá lá repreender essas pessoas? Disse Jesus, deixais, pois, curar, mesmo que não seja meu santo nome. Quem não é contra nós, é por nós. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quando Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é um tratado de amor universal. Aliás, André Luiz por Chico Xavier, no livro chamado Mecanismo da Mediunidade, no último capítulo, define muito bem essa colocação. Disse André Luiz, o Evangelho de Jesus Cristo não se trata mais de uma crença na Terra, ou de uma crença mais no planeta Terra. Trata-se de princípios morais do universo. Evangelho significa alegria. Evangelho vem da palavra evangelium, significa boa nova. No livro Roteiro, Emmanuel por Chico Xavier, tem uma mensagem belíssima, em que ele diz, o Evangelho de Jesus nunca veio trazer mensagem de tristeza à Terra. Ao contrário, veio trazer mensagem de alegria, de esperança, de consolação. Não é à toa que ele dizia, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros que verão a Deus. O sermão profético. Mas vamos observar que Jesus também havia dito que no futuro haveria guerras e rumores de guerras. Nação levantar-se contra nação. Mesmo assim não seria o fim. Não seria o final do mundo, ao entendermos isso ao pé da letra, e sim o final de um ciclo evolutivo espiritual no planeta para outro ciclo evolutivo espiritual no planeta. Planeta de prova e expiação, iniciando a transição para a regeneração. Falta muito chão pela frente. Mas vamos observar de que, sem observarmos pela ótica da reencarnação, como fica a nossa certeza realmente, a nossa convicção de que a evolução ela existe. De que a Terra ela evolui, apesar dos pesares, apesar da atualidade, tantas dores, atrocidades, ameaças e guerra. Se não fosse a reencarnação, que seríamos de nós no passado, os crimes que nós perpetramos, quando éramos em relação a hoje menos evoluídos?
Somos ainda pessoas altamente defeituosas, com defeitos, com falhas e imperfeições. Estamos aqui para aprender. Aprender a amar, na linguagem de Joana de Ângeles. A reencarnação nesse planeta, o planeta Terra, na verdade, se torna um educandário de almas para todos nós. É o significado da Terra. Mas a reencarnação que Jesus fez referência. Na Bíblia vamos encontrar a reencarnação do Antigo ao Novo Testamento como referências. Vamos observar de que a reencarnação, ela explica muito bem a diferença que acontece no planeta, na vida, socialmente também falando. Mas hoje a reencarnação é sendo estudada, pesquisada cientificamente. Na Universidade de Virgínia, com o Dr. Jim Tucker, que foi aluno do Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson que deixou um livro com cerca de 2.800 casos sugestivos de reencarnação. Ele veio depois do Dr. Ramendrenath Banerjee, conheceu o Chico Xavier, que deixou cerca de 1.200 casos. Casos de memória extracerebral, de crianças que olhavam para os seus pais e diziam: o senhor não é meu pai, a senhora não é minha mãe. O meu pai se chama fulano e tal, e mostrava o lugar que ela havia vivenciado na sua última reencarnação. A reencarnação hoje é tema de pesquisas na Universidade de Columbia, em Nova York, com o Dr. Patrick Druolt. A reencarnação é tema de pesquisa com o Dr. Erlendu Harrison, da Sri Lanka. Pesquisadores que pesquisaram também a reencarnação de Sai Baba, que foi a reencarnação de Sai Baba Dixit. Era considerado um santo da Índia. Vamos observar que a reencarnação ela é encontrada também na Bíblia. Não a palavra reencarnação, mas a referência também na reencarnação. Vamos observar que num dos 4 evangelhos que falam sobre Jesus, existe uma passagem de Jesus que ele pergunta, lá na cidade de Cesareia de Filipe: que dizem os homens lá fora que eu sou? Mestre, uns dizem que tu és o Elias que haveria de vir. Outros dizem que tu és Jeremias que haveria de vir. Jesus olha para Pedro e diz: Simão Pedro, filho de Barjonas, que diz então tu que eu sou? Mestre, tu és o Messias divino que haveria de vir. Simão, não foi meu pai, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu pai que está nos céus. O diálogo dele com Nicodemos era necessário e é necessário nascer de novo. A união da água do espírito, óvulo e espermatozoides. A reencarnação é que explica a evolução nesse planeta, nos mundos. Se hoje a astrofísica nos confirma a existência de mais de 4 trilhões de galáxias além da nossa, vamos observar de que também não estamos sozinhos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não se turbe o vosso coração, crede em meu pai, crede também em mim, disse Jesus. O que hoje a ufologia científica nos apresenta, a cosmologia astrofísica, o que hoje a maior evidência científica do mundo que comprova a existência do mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, se chama TCI, a transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental hoje que é tema de estudo de pesquisa científica da psicologia transpessoal, pelo Dr. Stanislav Grof, sua esposa Cristina Grof. Existe um livro portentoso chamado Quando o Impossível Acontece. O outro se chama A Psicologia do Futuro, as modernas pesquisas sobre a consciência, em que o Dr. Stanislav Grof, depois de 40 a 60 anos de pesquisa transcomunicação instrumental, pesquisa terapia de vivências passadas, reencarnação, obsessão, mediunidades, pelo viés da ciência, para mostrar e confirmar um dos postulados básicos do espiritismo, porque os princípios espíritas são lei da natureza. Reencarnação é uma lei da natureza, a mediunidade é uma lei da natureza, a evolução, o determinismo, o livre-arbítrio, a ação e reação, causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e também das existências. São leis da natureza que sempre existiram. Allan Kardec, ou melhor, o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, pseudônimo Allan Kardec, utilizou o método científico para pesquisar e mostrar que, na verdade, não existe sobrenatural, tudo é natural. Pesquisou o fenômeno mediúnico através das mesas girantes, depois lá dos fenômenos que aconteceu no condado de Wayne, Nova York, com as irmãs Fox. Ele foi chamado, utilizou logo uma postura científica e começou a observar que, através daquelas comunicações que o médico colocava a mão em cima da prancheta ligada à caneta, depois a mão pegando a caneta, nascendo aí propriamente a escrita automática, a psicografia. Começava a indagar, a questionar, levava pessoas de várias áreas do conhecimento, da teologia, da teleologia, da área jurídica, da área da filosofia, da ciência, das artes, e as respostas vinham. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, contendo 1.019 perguntas, a primeira pergunta foi: quem é Deus e não quem é Deus? Já mostrando para a humanidade uma concepção nova, diferente, uma concepção transreligiosa, uma concepção além das religiões sobre a figura de Deus, que na verdade seria a resposta: inteligência suprema, causa primária do universo. Não era mais o Deus de forma bíblica, não era mais o Deus na concepção religiosa. O que fez com que aquele filósofo do passado, Voltaire, costumava dizer: eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas eu acredito no Deus que criou os homens.
A mesma concepção hoje de alguns físicos quânticos, como o livro chamado Deus Não Está Morto, do PhD em Física Quântica, o Dr. Amit Goswami, na Universidade de Oregon, em que defende, nesse livro, Deus Não Está Morto, ou seja, a concepção quântica de que realmente que Deus existe. Faz até uma referência ao grande filósofo Friedrich Nietzsche, que chegou em praça pública dizendo que havia matado Deus. Vamos observar que os grandes filósofos existencialistas e materialistas, que não tinham uma visão realmente ampla que o Espiritismo nos ofereceu, tiveram a sua grande contribuição. Mas a filosofia espírita ela responde a essas indagações, esclarece as colocações teológicas, as colocações também filosóficas. Hoje a transcomunicação instrumental com homens da área da física como Peter Banda e Hans Bender, homens no cenário religioso como o padre François Briner, professor como o professor Ernest Sankovsky da Universidade da Alemanha e alguns também brasileiros. O grande pioneiro da transcomunicação instrumental, o grande cientista espírita brasileiro, pioneiro aqui no Brasil, chamou-se e continua hoje trabalhando no além, Dr. Hernando Guimarães Andrade, que fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Conviveu com Chico Xavier, participou com Chico Xavier no programa Pinga Fogo e já havia questionava Chico Xavier sobre o futuro da transcomunicação instrumental, da reencarnação. Ele tinha observado que na obra chamada que é Espiritismo, disse Allan Kardec, o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino, a relação do mundo espiritual conosco. É uma doutrina filosófica, fundamentação científica, consequência ético-moral. Esta consequência ético-moral é que nos leva ao cristianismo primitivo, de há 2.500 anos atrás. A religião natural, do amor universal. Sem templos. Quando Jesus esteve conosco, encarnou nesse planeta, há 2.500 anos atrás, ele não falou dentro dos templos, ele falou diante das massas, do povo, do povão. Ele não veio trazer religião, veio trazer religiosidade. Religião no sentido amplo da palavra, sem sacerdotalismo, sem parâmetros, sem visão restrita e sem concepções universais da relação com Deus. E vamos observar por que Jesus veio, acrescentou o que faltou a Moisés apresentar ao mundo. Porque depois que Moisés apresentou a figura do Deus Jeová, a figura daquele Deus dos exércitos cheio de ira necessário, veio Jesus já apresentar um Deus misericordioso, um Deus amor. Mas Jesus também não pôde dizer tudo e prometeu, segundo lá o capítulo do Evangelho de João Evangelista, o capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará o Consolador prometido, o Espírito de Verdade. Essa promessa de Jesus vamos encontrar depois no livro dos Médiuns. Na segunda parte, Dissertações Mediúnicas, uma mensagem do Espírito de Chateaubriand dizendo, é o próprio Jesus Cristo a quem preside o Espiritismo na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar uma passagem dizendo, o Espiritismo é de ordem divina. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, a assinatura da equipe espiritual que assessorou o professor Rivaio, que não eram espíritos quaisquer. Estava lá a assinatura de Benjamin Franklin, de Emanuel Swedenborg, do Espírito de Verdade, Santo Agostinho de Hipona, João Evangelista, de Emmanuel, Joana de Ângeles, de Sócrates, de Platão, de Fénelon, de uma pleiade de espíritos altamente moralizados, espiritualizados e também intelectualizados no mesmo patamar. Vamos observar que quando Allan Kardec ele dormia, à noite ele participava nas assembleias do mundo espiritual com toda aquela equipe espiritual da codificação. Essa informação dada à Federação Espírita do Paraná, segundo o médium Divaldo Franco, no livro chamado Conversando com Divaldo Franco, volume 2, volume 3, em que ele disse que o próprio Dr. Bezerra Menezes revelou isso a ele, que Allan Kardec, quando dormia, ele se encontrava no além, na assembleia, com a presença de Leon Denis, de alguns espíritas encarnados e da equipe espiritual da codificação. No dia seguinte já estava com a pergunta pronta para ser feita na sessão mediúnica, aqueles espíritos superiores. Para a gente só observar o quilate moral do professor Rivaio, como diria Joana de Ângeles, do embaixador de Jesus à Terra, chamado Allan Kardec. Mas vamos observar que estamos no Natal. E a concepção do cristianismo na Terra. O Espiritismo é uma doutrina que nos dilata os horizontes em relação ao conceito de cristianismo e ser cristão. O Espiritismo respeita as pessoas religiosas e não religiosas, nos dá a condição, a concepção de que a Terra é a nossa grande família e que o universo é a nossa grande casa. Agora, Jesus, o cristianismo, à luz do Espiritismo, nós temos a visão muito universalizada de tudo. Vamos observar de que estamos nesse planeta para a gente evoluir. Não estamos aqui a passeio. A grande ainda parte da humanidade se encontra adormecida, não despertada. Haverá ainda muitas dores coletivas para despertar o mundo, a humanidade. Mas não que Deus esteja castigando a humanidade, mas que Deus nos reeduca através da dor.
para que saiamos da dor, para que voltemos, nos reeduquemos e que voltemos aos caminhos do amor. Para isso que serve a dor em nossa vida, seja qual for a natureza. O Espiritismo, disse Allan Kardec, caminhará com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Nada pode ter Espiritismo na Terra. Os princípios espíritas hoje estão sendo estudados, pesquisados em algumas outras evidências científicas, como, por exemplo, neurociência. O Dr. Júlio Pérez, com o Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Através de ressonância magnética, de neuroimagem, apresenta quando a pessoa está em transe mediúnico. Um médium, uma médium, quando está em transe mediúnico. O que acontece através da sua estrutura neuronial. Vamos observar que hoje as pesquisas do Dr. Alexandre Moreira de Almeida, tese doutorado da Universidade Federal do Juiz de Fora, e mais de 30 médiuns, ele pesquisando. A tese mestrado do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, há décadas atrás, sobre glândula pineal. O livro do Mundo Maior de André Luiz por Chico Xavier, existe ali uma tese Calderaro, que já está sendo agora comprovado pela neurociência. Porque as obras de Chico Xavier vieram complementar as obras da codificação. André Luiz, só as obras de André Luiz, hoje, depois de 60 anos, estão recebendo agora confirmação de muitas evidências científicas. Por exemplo, nosso lá já se falava em transcomunicação instrumental. O Evangelho lá na casa de Laura. Transcomunicação instrumental está sendo hoje cada vez mais rica. Só temos 60 anos de transcomunicação instrumental. E daqui aos próximos 60 anos? Como é que vai estar esse planeta? Chico Xavier havia dito aos amigos mais próximos que no ano de 2050 vai ser muito fácil a gente sintonizar a televisão, a gente ligar essa era digital, e mudar de canal e sintonizarmos com várias colônias espirituais. Isso vai acontecer inevitavelmente. Para que a humanidade ela entre, essa cultura materialista, essa ciência materialista, ela se torne a ciência do espírito. A cultura do espírito. Não cultura espírita, não ciência espírita. Porque o espiritismo não está para espiritizar ninguém, sim para espiritualizar. Então vamos observar de que o espiritismo tem essa grande tarefa de espiritualizar o homem, a humanidade. Vamos observar que as obras de Emmanuel por Chico Xavier, a Universidade de Dallas, Dr. Harold Renner, agora confirmando que Emmanuel não errou nenhuma data. Todas as datas que Emmanuel havia dito por Chico Xavier, principalmente na obra chamada Paulo Estevão, estavam todas certas. As pesquisas sobre Jesus, através de John Dominique Crossan, Ernest Renan, Flávio Joseph, vamos observar que Emmanuel trouxe por Chico, através do mundo espiritual, através da obra chamada Ave Cristo. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão vem enriquecer o arcabouço do planeta Terra com o que se tem de pouco sobre a vida de Jesus Cristo. Inclusive, até o grande pesquisador Paul Johnson, que fala sobre a história do Espiritismo, porque depois de Leon Denis, Paul Johnson hoje é uma grande referência sobre a história do cristianismo. E Leon Denis deixou um tratado belíssimo chamado Espiritismo e Cristianismo, porque Leon Denis, o grande filósofo da cidade de Tours, da França, que foi um grande divulgador do Espiritismo na Europa, ele deixou livros portentosos, principalmente quem tem mediunidades, que é a obra chamada No Invisível, um tratado belíssimo, porque uma grande médium missionária aqui no Brasil chamada Ivone Amaral Pereira, num livro chamado Devassando Invisível, na década de 20, ela recebia do Dr. Bezerra Menezes uma informação de que nos anos 50, uma caixa de madeira serviria, com imagem, de entretenimento para os povos na Terra. Seria o advento da televisão. Em que essa caixa de madeira, com imagens, seria no futuro o contato direto com o além. Foi o advento da transcomunicação instrumental. Mas foi na questão 934, do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec havia perguntado: por que a dor de um ente querido faz sofrer tanto o rico como o pobre? Resposta: para servir de provação, para o rico e para o pobre. Mas podei-vos contentar-vos com o que tendes por enquanto, via mediunidade. Até que no futuro terá esse contato direto conosco. Ao lado da transcomunicação mediúnica, no futuro, está já se consolidando a transcomunicação instrumental. Vamos observar que Allan Kardec, na questão 233 do Livro dos Espíritos, ele havia perguntado: para os planetas atrasados, os espíritos puros visitam esse planeta? Responderam Allan Kardec: não só visitam, como eles servem de guia modelo para esses planetas, que é o nosso caso. Na questão 625, Allan Kardec havia perguntado: qual ser mais perfeito que nos oferecia de guia modelo? É a menor resposta: Jesus. Mas Allan Kardec, na questão 317, havia perguntado: para os espíritos elevados, qual é o sentido de pátria? Pátria significa universo. Não existe mais nenhuma ideia de patriotismo nacionalista, ou partidário, restrito ou reducionista. Significa sempre a visão do todo universal. Vamos observar de que quanto mais o espírito evolui, mais aumenta a capacidade de amar a quem ficou na retaguarda. Que nos diga o próprio doutor Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante,
que já foi convidado 2 vezes por Maria Nazaré para habitar outro planeta mais evoluído que o nosso, nesse sistema solar, e agradeceu, mas continua trabalhando até hoje nesse planeta, na esfera espiritual, que dirige hoje cerca de 10 mil espíritos em vários continentes da Terra, a serviço do Evangelho do Cristo. Vamos observar que na obra chamada Ave Cristo, havia dito Emmanuel por Chico Xavier, de que quando Jesus Cristo foi crucificado, ele, através de um crime hediondo, a nossa ignorância, no 3º dia, ele apresentou-se ressurreto, o corpo espiritual, o perispírito a Maria Madalena, depois apresentou-se na estrada de Emaús, depois materializou-se 40 dias e 40 noites com os apóstolos. Eis aqui minhas chagas, Tomé, mas bem-aventurado Tomé é que eles não precisam ver para acreditar em mim. Agora, ide pregar a boa nova. Depois que Jesus já havia sido crucificado, os primeiros 300 anos, o planeta todo ficou impregnado com o cristianismo nascente. Existe até uma passagem de Chico Xavier. Chico Xavier costumava dizer de que acima do Brasil aqui existe uma colônia espiritual só com os cristãos primitivos. É só ter uma senha para hoje à noite, quando você dormir, durante o sono você entrar. Credenciais morais. Se você tiver as verdadeiras e altissonantes credenciais morais, hoje à noite, quando você dormir, que amanhã já vai ser véspera do Natal, ou durante o Natal, você vai visitar essa colônia, só com cristãos primitivos, e vai ter uma belíssima ceia da noite de Natal. É só ter credenciais morais necessárias. Eu sei que não é fácil. Como diria Emmanuel por Chico Xavier, sangue, suor e lágrimas. Porque o grande casal chamado Paulo de Tarso e Abigail, ou melhor, Saulo, Abigail seguia Jesus. Saulo seguia a lei de Moisés. E Saulo era radical. Mentalidade obtusa. Encerrou, acabou o noivado devido à sua intransigência ideológica. Depois, voltou para a noiva, ela estava já doente e morreu nos seus braços. E ela dizia para ele que Jesus já teria um plano para ele no futuro. E ele havia mandado já apedrejar até a morte em praça pública seu antigo cunhado Estevão. Estevão era um grande orador, tinha um verbo flamívomo. Ele arrebatava multidões. Ele, quando chegava em praça pública para falar sobre o Evangelho de Jesus, arrebatava multidões. Incomodava muito Saulo de Tarso, que era doutor da lei, era radical, seguia a lei de Moisés. E ele, através da sua intransigência e ignorância espiritual, mandou apedrejar até a morte do seu cunhado. Determinada vez, depois que ele se tornou cristão, inclusive quando ele se tornou cristão, existe uma passagem interessante. Chico Xavier estava fazendo modelo de madrugada, psicografando a obra chamada Paulo Estevão. E na hora do encontro de Jesus com Saulo de Tarso, no sol do meio-dia, Chico Xavier para e começa a chorar. Porque Emmanuel, naquele exato momento, havia levado Chico direto na barreira do tempo, pela barreira do tempo, e para que Chico Xavier realmente visse e presenciasse o encontro do governador espiritual do planeta com Saulo de Tarso. A luz do perispírito de Jesus era muito mais reluzente do que o próprio sol do meio-dia. E o interessante é que Chico Xavier também sentiu até o cheiro do cavalo, de há 2000 anos atrás. Depois que ele voltou a si, começou a psicografar, vamos observar de que determinada fase da vida de Saulo, quando se tornou Paulo de Tarso, foi procurar o pai para fazer ali a reconciliação, e o pai disse: aqui você só entra com a condição, abjura-te de Jesus e volta a seguir a lei de Moisés. Mas meu pai, Jesus, já é para todos nós, abjure-te dele e volta a seguir Moisés. Ele olhou para o pai, respeitou a postura radical do pai, daquela mentalidade obtusa, baixou a vista, a cabeça, subiu uma colina e começou a orar. E chorando, orando em lágrimas. Foi quando ele presenciou a sua primeira sessão mediúnica. A sua antiga noiva Abigail apresenta-se a ele, envolta de luz, o perispírito. E seu antigo cunhado Estevão também apresenta-se a ele, envolto de luz. Ela toca no seu frontispício e diz: Saulo, por que choras? O Cristo espera por ti. Se tem pessoas que não te entendem, na família, ama-os mesmo assim. Se tem pessoas que não te compreendem, ama-os mesmo assim. Agora levanta-te, porque o Cristo, ele espera por ti. Foi quando então Paulo de Tarso se tornou o maior divulgador do cristianismo nascente naquela época. Naquela época não havia nenhum recurso da internet. Não havia nenhum WhatsApp. Não havia nenhuma internet, nenhum YouTube. Não havia nada para filmar naquela época e depois passar para os outros. E Paulo de Tarso, interessante, é que ele ia a pé, fazia já caminhada. E que hoje a medicina não recomenda para a gente fazer caminhada, ele já fazia naquela época. E ele curava endemoniados, paralíticos e obsidiados. Na linguagem espírita. Só a presença dele na casa do caminho apacentava, acalmava as pessoas com tormentos espirituais e tormentos psicológicos, emocionais. Paulo de Tarso, ele chegou a um ponto que
ele chegou a um ponto a dizer, já não sei o que vive em mim, mas é o Cristo que vive dentro de mim. O bom combate. O bom combate que é um grande desafio para todos nós. A gente educar nosso orgulho, que todos temos, nosso egoísmo, que todos temos, e a nossa vaidade. Ao longo das reencarnações, estamos aprendendo a sermos melhores. Existem alguns que preferem estacionar, outros vão mais rápido. O importante é despertar e seguir em frente. Eu me recordo que na obra chamada de Emmanuel por Chico Xavier, a obra chamada A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel chega a dizer de que o Espírito de Jesus Cristo, que participa dessa comunidade de Espíritos puros, que se encontra, que é o nosso governador espiritual, deixou a sua mensagem. E a sua mensagem foi desviada durante 4 séculos e meio, aproximadamente, durante o período medieval. O período das trevas, o período das sombras, segundo narra-nos a história. E Jesus viveu nesse período sombrio, no século XII, um espírito forte, um espírito espiritualizado chamado Francisco de Assis, que fora antes João Evangelista. E Francisco de Assis deixou seu legado, deixou a sua mensagem, que se encontra até hoje à frente do nosso tempo. Quando hoje se fala e se preocupa sobre educação ambiental, biodiversidade, ecossistema, vamos observar que a mensagem do trabalho de Francisco de Assis se encontra hoje à frente ainda do início do século XXI. O amor que ele tem à natureza, irmã lua, irmão sol, irmão vento, irmã tristeza, irmã alegria. O amor que ele tinha à vida, a si mesmo. O espírito portentoso Francisco de Assis. A frase que ele deixou, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Vamos observar que o legado que ele deixou, segundo narra-nos Emmanuel, cerca de 200 mil espíritos estavam ali, também se tornaram também franciscanos. Mas Francisco de Assis também não estava só. Ele, antes de reencarnar, havia conversado com uma grande amiga dele, tinha muita afinidade com ele, chamada Clara de Assis. E Clara havia pedido a ele para que quando ele voltasse ao veículo carnal, ele havia apresentado a ele uma lista de familiares, para que ele pudesse também dar atenção. Ele disse a ela o seguinte: eu só atendo com uma condição, Clara. Qual? Que você também desça comigo. Porque a evolução, eu não posso responder por ninguém. Cada um evolui por si só. Foi quando então ela desce, ela reencarna e funda a Ordem das Clarissas. Ele, a Ordem dos Franciscanos. Existe um livro novo agora na área do movimento espírita, chamado Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno Miranda, pelo Mérito de Valdo Franco. Eu comecei a ler recentemente. E que fala sobre o trabalho de Francisco de Assis dentro do movimento espírita para proteger o movimento espírita hoje através de seus representantes. Porque os espíritas de hoje são os cristãos renovados de ontem. Muitos perseguidores do cristianismo de ontem acompanham os espíritas de hoje. Muitos perseguidores, inimigos do cristianismo de ontem, acompanham e fazem de tudo para dificultar o avanço do cristianismo redivivo na Terra, que se chama Espiritismo. A oração, a vigilância, a base doutrinária, centro espírita que tem como base a codificação espírita, como diria Dr. Bezerra Menezes por Chico Xavier na mensagem em 1963. Ele está conectado na esfera espiritual com a equipe do Espírito Verdade. Toda a casa espírita, que tem base e fundamentação na codificação espírita, está espiritualmente conectado nas esferas espirituais com a falange e a equipe do Espírito Verdade. Bendita é a casa espírita, que tem fidelidade ao Espiritismo. Vamos observar que o Espiritismo é uma doutrina que só temos 158 anos na Terra. O melhor ainda está por vir. Na época de Allan Kardec, quantos cientistas se debruçaram, duvidando e sendo convocados pela Sociedade Real de Londres, pela época da socialite da época, pela cultura da época, os inimigos e detratores do Espiritismo. William Crookes se tornou espírita, pesquisando a médium Florence Cook, espírito Kate King, através de materializações. Alfred Russel Wallace, naturalista francês, amigo de Charles Darwin. Vamos observar de que Alexander Aksakov, cientista na Rússia. Gabriel Delany, na França. Nicolau Camille Flammarion, o maior astrônomo daquela época, do século XIX. Vamos observar de que tantos e tantos outros, na Itália, Ernesto Bolzano lança um livro chamado Xenoglossia. O que aconteceram no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, quando os apóstolos começam a falar em línguas diferentes. E a gente observa que ali, narra-nos a Bíblia, quando o Espírito Santo pairou com a língua do fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Vamos traduzir agora para a linguagem espírita. Quando uma pleia de espíritos superiores falaram através da psicofonia dos apóstolos, em idiomas diferentes, em línguas diferentes.
Um grande fenômeno linguístico que aconteceu naquela época. Interessante que a Bíblia, à luz do Espiritismo, a gente entende muito bem. A gente separa muito bem a letra que mata e o espírito que vivifica. A gente começa a observar que, na verdade, demônio, Satanás, Beelzebu, figura de linguagem, colocação figurada, que, na verdade, o Espiritismo nem sequer acredita em Satanás. Porque Satanás são as nossas representações, nossas paixões humanas. Demônios são espíritos doentes, de perversidade e ódio, também nossos irmãos, precisando de misericórdia, compaixão e caridade. Vamos observar que anjos, na visão bíblica, para o espírito, são os espíritos superiores. As experiências quase mortes, com o Dr. Eben Alexander III, da Universidade de Harvard, que passou uma semana em coma, e depois de uma semana ele acredita e tem convicção, escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, já está agora no 2º livro, viajando o mundo inteiro dizendo que existe realmente uma consciência sem corpo, de que existe o espírito. Porque ele viu no final do túnel uma luz. Como seus pacientes haviam dito a ele, doutor, no final da luz existe um túnel. Quem era católico ou protestante achava que falava com Jesus. Quem era budista pensava que falava com Buda. Quem era hindu pensava que falava com Krishna. Aqueles espíritos envoltos de luz dizendo, não chegou a hora de você morrer, de você voltar para casa, no mundo espiritual. E muitos diziam, não quero mais voltar para o planeta Terra, porque lá em casa a barra está muito pesada. Vocês vão voltar e nós iremos lhe ajudar. É necessário você passar pela aprovação, vocês, e a expiação, nós, para que você possa evoluir. Ninguém evolui se não passar por desafios existenciais, provações e expiações. A questão é como passa. Disse Jesus, bem-aventurados os aflitos. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma colocação belíssima, bem sofrer e mal sofrer. Aquele que mal sofre, aquele que passa reclamando, aquele que passa revoltado contra Deus, contra tudo e contra todos. Aumenta ainda o seu sofrimento. E o bem sofrer é aquele que passa de maneira resignada, não passiva, ativa, dinâmico, sem reclamar, semeando. Esse sim é o verdadeiro estoico, a verdadeira estoica. É como diria Maria Nazaré na obra chamada Ave Cristo, de Emmanuel por Chico Xavier. Quando ela aconselhava os cristãos para entrarem na arena, para serem devorados pelas feras, mas para que eles entrassem cantando, com aquela fé inquebrantável. De onde vinha tanta fé? Que chamava a atenção dos imperadores psicopatas de Roma, dos homens. O próprio Emmanuel, na época, como senador Publius Lentulus, esteve frente a frente com Jesus, mas não optou seguir Jesus. Porque o poder falou mais alto. O poder, o dinheiro, o estado social. Seguiu Jesus ao longo das reencarnações, de maneira dolorosa, e se encontra em espírito de alto coturno, que veio pela lavra de Chico Xavier, a mediunidade de Chico Xavier nos trazer tanta informação. Vamos observar então de que o espiritismo e o cristianismo tem tudo a ver. Porque os precursores do cristianismo foram Sócrates e Platão. E também foram os precursores do espiritismo. O espiritismo é cristianismo, sim, como diria o espírito São Luís de Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, na sessão mediúnica, dizendo que o espiritismo é o cristianismo das épocas modernas, ou dos tempos modernos. Porque ser espírita também é ser cristão. Ser espírita é reconhecer que nessa época do ano, em que se evoca o Natal, em que se evoca a figura, a imagem de Jesus, é a gente não só agradecer, mas também evocarmos a luz do Cristo, a luz de Jesus, para com toda a humanidade. Mas a humanidade não só a humanidade encarnada, mas também a humanidade desencarnada. Emmanuel, na obra chamada O Roteiro, havia dito por Chico Xavier que, ao todo, na época, existiam mais de 20 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas encarnadas, ou de espíritos encarnados. O restante se encontra no mundo espiritual, nos influenciando para o bem ou para o mal, diariamente, todos os dias. E segundo as últimas estatísticas, desses 7 bilhões e 300 milhões, só 2% procuram se espiritualizar. Falta muito ainda para que a humanidade se espiritualize. Deus é Pai? É. Deus é amor? Também. É soberanamente justo e bom? Também. Mas Ele criou também leis. Leis do universo, leis morais da vida, lei de ação e reação, causa e efeito. Vamos observar de que as pessoas de bem se encontram em todas as esferas da sociedade, sejam religiosas ou não religiosas. Existe uma frase portentosa do Dr. Bezerra Menezes por Divaldo. Sempre havia dito Dr. Bezerra, de que para as leis de Deus, muito mais importante é um ateu agnóstico, honesto, com dignidade, do que um religioso falso. Com todo respeito aos religiosos sérios que se tem. E as religiosas sérias também que tem. Porque disse André Luiz por Chico Xavier na obra chamada Ação e Reação, quando a pessoa se encontra dentro de uma igreja católica ou protestante, quando ela recebe a hóstia do padre ou do pastor, a hóstia por si só não tem efeito de cura nenhuma. Mas o sentimento sincero do crente e da crente é levado a Deus,
ao Cristo, atrai a presença dos bons espíritos, que aplicam um passe na hóstia, ela desce como uma blata de luz. E na casa espírita? O passe, a bioenergia, a água fluidificada, uma palestra que fala sobre o evangelho à luz do espiritismo. Vamos observar de que, diria Manuel de Miranda por Divaldo Franco, toda reunião espírita séria é de cura, em que se evoca o evangelho à luz do espiritismo. Porque durante a vocação do evangelho, uma reunião pública, na esfera espiritual é passada também telas, imagens para os espíritos inferiores que se encontram presentes, são trazidos para a reunião pública, para ser feita uma terapia, um trabalho, e também uma certa forma de desobsessão. Eu me recordo certa vez de uma passagem do Dr. Bezerra Menezes, em que ele estava cuidando do filho dele na Federação Espírita Brasileira. Na verdade, o filho estava em casa e o obsessor do filho estava na sessão mediúnica, ele travando diálogo como dialogador na sessão mediúnica, através de um médium chamado Frederico Júnior. E o obsessor dizia, o obsessor do filho do Dr. Bezerra dizia para o Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, pelo amor de Deus, não me peça nada em nome de Jesus, em nada em nome de Maria Nazaré, porque eu não suporto mais o seu magnetismo de amor. Porque se eu hoje não atormentar mais o seu filho, ele vai morrer. Porque o meu perispírito já se encontra muito acoplado ao dele, já respira praticamente o meu perispírito. Dr. Bezerra insiste e pede em nome do Cristo. Ele diz: muito bem, Dr. Bezerra, a partir de hoje não vou mais atormentar o seu filho, mas encerra a sessão mediúnica e corre direto para a sua casa, porque o seu filho ele vai morrer. Ele vai desencarnar. Ele não vai resistir. Dr. Bezerra encerra a reunião em lágrimas, o médico Frederico Júnior também. Chega na sua casa, sua esposa diz: é tarde, Bezerra, nosso filho já se foi. Vê o corpo do filho ali no quarto e vai agradecer a Deus a libertação, roga ao Pai, ao Cristo, para que ele seja bem assessorado no mundo espiritual. Vamos observar então que Chico Xavier, a maior antena mediúnica do século XX, esse médico recebeu mais cerca de 10 mil mensagens, só num trabalho chamado Cartas Consoladoras. 700 espíritos que deixaram por ele mais de 400 obras. Esse homem que durante o dia trabalhava e às noites, às madrugadas adentro, trabalhava como médium e mostrando a mediunidade com Jesus. 4h30 da manhã não estava cansado. Cochilava um pouco e acordava para ir para o trabalho. E Chico Xavier, ele sempre fez a diferença, porque Chico Xavier foi o primeiro médium espírita que trouxe o trabalho chamado Cartas Consoladoras, e o Chico, interessante, que na obra chamada Parnaso Além Túmulo, ele já incomodava a própria Academia Brasileira de Letras. Porque aqui no Brasil havia passado muitos grandes escritores. Machado de Assis, Augusto dos Anjos, poetas, Castro Alves, tantos e tantos outros. Mas por que aqueles poetas e escritores, depois de Além Túmulo, depois já haviam mortos, entre aspas, já que a morte não existe, vieram escrever através de um jovem mulato, num país agrário, onde ele morava não existia nenhum acesso à cultura, e começaram a escrever por ele uma obra monumental chamada Parnaso Além Túmulo. E que Agripino Greco, representante da Academia Brasileira de Letras, foi conhecer pessoalmente Chico Xavier, analisar o estilo parnasanista daquele poema, para realmente constatar realmente se era daquele escritor parnasanista ou não. E Chico Xavier costumava dizer aos médicos materialistas da época: doutor, André Luiz está me dizendo que as revelações que está trazendo por mim não vai ser confirmada agora, e sim depois dos próximos 60 anos. As obras de Chico Xavier hoje têm muito a ver com a experiência quase morte, transcomunicação instrumental, neurociência, psicologia transpessoal, porque as obras de André Luiz vieram anteceder muita coisa. Até relacionado também a uma certa fase também, a área também da astrofísica. Mas vamos observar de que o espiritismo é uma doutrina racional. Nos dará certeza, porque vale a pena a gente ser espírita, a gente ser cristão. Do que vale a pena realmente ter a convicção de realmente que Jesus existe. O espiritismo nos dá essa certeza. Porque existe muita diferença entre a pessoa que sabe e a pessoa que crê. Quem crê hoje, amanhã pode descrer. E a pessoa que sabe não, a pessoa que tem convicção. O espiritismo nos dá essa convicção, essa certeza, com fundamentação científica, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre a evolução. Porque o espiritismo nos explica, só na obra chamada Livro dos Espíritos, vamos encontrar ali, numa questão belíssima, em 919, quando Allan Kardec pergunta qual o meio prático, praticamente, de evoluir. A essência da pergunta é essa. A resposta é: lembra-te de um velho sábio da antiguidade e conhece a ti mesmo. O autodescobrimento. Hoje se fala muito de psicologia transpessoal. A nossa querida benfeitora psicóloga do além, Joana de Ângeles, escreveu um tratado, uma série psicológica por Divaldo Franco. Existe um livro dela chamado Despertar do Espírito, que chama a atenção realmente sobre o despertar do espírito.
Buda costumava dizer, eu já estou desperto, vós ainda não se encontra desperto. Paulo de Tarso também costumava dizer, eu já estou desperto, vós ainda também não se encontra desperto. O despertar nosso para a espiritualidade, a relação com Deus. O espiritismo dá essa certeza. Algumas pessoas, alguns colegas materialistas que eu tenho, chegam a me perguntar, mas Garibaldi, a ciência materialista ainda não confirma, do ponto de vista convencional, de que o espírito ainda existe. E aí? Eu disse, bom, existe hoje em dia as evidências científicas. E dia chegará que a ciência convencional ela realmente vai confirmar. Porque essas evidências científicas de hoje estão hoje estremecendo as bases da ciência materialista, que estão com os dias contados. Dia chegará em que a ciência materialista vai se tornar-se a ciência do espírito. Nos anos 80, o Dr. Rupert Sheldrake, Prêmio Nobel de Biologia, descobriu os campos morfogenéticos, que seria o perispírito. Vamos observar de que da década de 90 para cá, o século XXI já está sendo considerado o século do cérebro. Nunca houve tanto avanço nas modernas evidências científicas como hoje. Mas o Evangelho de Jesus, o tratado moral dele, se encontra além dos tempos. Jesus se encontra hoje, ontem, hoje e sempre. Porque Jesus, à luz do Espiritismo, a gente tem a certeza de que ser cristão não é fácil. Ser espírita, ser cristão não é fácil. Porque é um constante combate, é uma constante luta com as nossas próprias imperfeições. Mas que vale a pena seguir os passos do Cristo. Porque, através do seu evangelho, à luz do espiritismo, a gente começa a entender um cristianismo sem mais aquelas colocações figuradas, alegóricas, que teve a razão de ser. Vamos observar de que Giordano Bruno, João Rus e Joana d'Arc fizeram a diferença na Idade Média. Joana d'Arc, que era apenas uma simples jovem donzela, da família Doremi, nos seus períodos da sua adolescência, 14 a 16 anos. Quando ela participou de 1.200 batalhas, segundo Leon Denis e Anatole France, que foi amarrada num tronco para ser queimada em praça pública. Era cultura na França se fazer festa no dia de Joana d'Arc, houve silêncio sepulcral. O padre, ao lado do bispo Chinon, negou o crucifixo a ela, que ela havia pedido. Um camponês no meio da multidão pegou um barbante e 12 gravetos, formou uma cruz, improvisou e colocou dentro do seu vestido. Foi quando então Joana d'Arc deu seu último suspiro. Jesus Cristo, eu ouço as vozes vêm de ti, as vozes vêm dos céus. Queimaram o seu corpo mais uma vez para não restar nada sobre nada. O padre e o bispo Chinon chegaram à conclusão de que haviam queimado uma santa. Foi quando depois, 4 séculos após, ela é canonizada até hoje, Santa Joana d'Arc. Chico Xavier depois recebe, através de Humberto de Campos, a confirmação, a revelação de que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariote. Vamos observar então de que a reencarnação explica muito bem porque uma criança hoje nasce com anencefalia, uma criança hoje nasce superdotada. Que diferença, afinal de contas, existe? Que Deus é esse? Sem reencarnação, como a gente concebe, como é que a gente vai entender a justiça do Pai? Sendo espírita, sendo cristão, a gente entende melhor nossos irmãos de outras religiões. A gente entende que as religiões são necessárias, a gente respeita todas elas. Como também a gente ama também as pessoas que não têm religiões. Somos solidários. Porque ser espírita é ser cristão sem fronteira. Ser cristão sem fronteira é você ter a convicção de que a humanidade é o planeta Terra todo. O universo é a nossa grande casa. Quando você se separa, você se exclui, você está sendo uma pessoa preconceituosa. Quando você acha que a sua concepção é melhor do que as outras, você está sendo uma pessoa completamente com orgulho de falso saber. Somos eternos estudantes da vida. Quando a pessoa chega ao ponto de dizer que sabe tudo, é a pessoa mais ignorante da face da Terra. Porque estamos aprendendo ao longo das reencarnações. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos soberbeis do limite que habitais. Um pouco conhecimento que você tendes agora. Espíritas, amai-vos merecimento. Espíritas instruídos. É através do amor e da sabedoria. Agora, o amor é mais difícil, a moral. Mas que é o que nos dá a força, a fortaleza e resistir em relação às tentações do dia a dia. Seguir Jesus através do espiritismo, a gente procurar sermos uma pessoa de bem. Tenha você mediunidade ostensiva ou não, somos todos influenciados pelo mundo espiritual. A mediunidade com o espiritismo, ela toma um norte, uma direção de mediunidade com Jesus. O médium, as médias são beneficiadas através do espiritismo. Existe um livro chamado Seara dos Médiuns, de Emmanuel Chico Xavier, que fala sobre a mediunidade dos apóstolos de Jesus Cristo. A mediunidade de Pedro, João e Felipe. Médios de efeitos físicos, médios de cura. Estava certa vez Pedro e João Evangelista em frente à porta formosa do templo de Jerusalém. Apareceu um coxo, um paralítico, e disse, dai uma esmola para o coxo. Pedro olhou para o João Evangelista e disse, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te ordeno, levanta-te e anda. O que ele tinha era amor. Mediunidade de cura, mérito daquele paralítico ser curado naquele exato momento.
Ficou de pé, voltou a caminhar e voltou a saltitar. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho não era dinheiro, não era poder, era amor. Fé em Deus, no Cristo, no amor, amor-terapia e aí o mérito da cura daquele paciente. Allan Kardec, na obra Livro dos Médiuns, ele fala muito bem sobre a influência moral dos médiuns. Ele fala a diferença do médium bom e do bom médium. Como todo médium tem que se trabalhar, ou as pessoas também que não têm mediunidade, o nosso caráter, todos nós. Vamos observar que na obra chamada Céu e Inferno, Allan Kardec fala sobre o Código Penal Divino. Arrependimento é o primeiro passo importante, mas não é tudo para a lei de Deus. É necessária a reparação pela expiação para que haja ascensão moral e espiritual ao longo das encarnações. Na obra chamada Gênesis, Allan Kardec coloca no parágrafo 41º: o Espiritismo veio enaltecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Espiritismo e a ciência se completam. Porque o Espiritismo sem a ciência falta apoio e comprovação. Na obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo belíssimo em que ele fala sobre a aliança da ciência e religião. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. E na obra chamada O que é Espiritismo, Allan Kardec coloca que o objetivo do Espiritismo na Terra é o aprimoramento moral e espiritual de toda a humanidade. Mas é na obra chamada Livro dos Espíritos, a obra básica da codificação espírita, em que Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca: para as ideias novas, são necessárias palavras novas. A palavra perispírito, a palavra espiritismo, todas cunhadas por Allan Kardec. Vamos observar então de que a palavra espírita ainda hoje tem um poder magnético muito grande na sociedade lá fora. Eu não sei se vocês passaram e passam por isso. Quando as pessoas lá fora perguntam qual a sua religião, qual a sua filosofia, você diz que é espírita. O primeiro efeito físico que você causa na pessoa é que você faz inconscientemente que ela olhe para você da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça. E segundo, que algumas mais ousadas chegam para você e perguntam: mas cá entre nós, como é que é lá? O que é que você faz lá? É o preconceito. E a gente coloca o espírito em respeito aos nossos irmãos de quaisquer crenças, quaisquer religiões, ou não religião. O espiritismo, na verdade, é uma doutrina que nos leva à certeza, à convicção de que vale a pena amar. O amor se constrói. O amor se constrói, a evolução se constrói ao longo das encarnações. Mas sem a base, os postulados morais do Evangelho, vamos observar de que Jesus enviou na Terra muitos vexilários da paz. Enviou Krishna, enviou Buda, enviou Lao Tse, continua enviando até hoje. Mas vamos observar de que Jesus, a autoridade máxima desse planeta, Jesus deixou um legado chamado Evangelho. E que nessa noite de Natal, nessa noite que é antevéspera da noite de Natal, vamos observar de que nunca o mundo precisou tanto de amor feito hoje em dia. Nunca a humanidade precisou de tanta paz feita hoje em dia. O profeta Isaías havia dito no Antigo Testamento, através da premonição, de que um dia o príncipe da paz viria a esse planeta Terra. O príncipe da paz ele veio, conclamando aos homens paz entre os homens e mulheres do mundo inteiro. O mundo ainda está distante disso, mas existe muita gente já fazendo e semeando a paz no mundo. Só estamos aqui nessa noite, refletindo, estudando, sentindo, sendo envolvido pelas luzes balsâmicas da espiritualidade amiga superior. Vamos observar, estamos nos renovando a cada vez mais nessa cristandade, nesse cristianismo à luz do espiritismo, além das barreiras, além das fronteiras. Eu me recordo certa vez que quando Chico Xavier estava em Uberaba, em uma das colocações, estava lá no grupo espírita da prece, chegou lá uma psicóloga desesperada, procurando uma mensagem no trabalho chamado Casas Consoladoras. A sua filha, com 5 anos de idade, havia sido esquartejada, assassinada por um psicopata, que havia se envolvido com seu marido. Chico Xavier olhou para ela a primeira vez e disse: a senhora não se preocupe que Bebete se encontra aqui no recinto. E teremos aqui uma mensagem de Bebete, que é o apelido de Elizabeth. E começou o Chico Xavier, quase 4 horas da madrugada, a ler carta por carta, e chegou a carta de Elizabeth. Minha mãe estava na escola quando aconteceu tudo. Apareceu aquela senhora muito bem vestida, com aquele carro azul, mostrando a assinatura falsificada do papai, que depois já havia descoberto. Entramos no carro. Me ofereceu uma caixa de bombons. Cada bombom que eu comia me dava vontade de dormir muito grande. Até que eu entrei num sono profundo. Foi quando, então, vovó e titia Brígida haviam me acordado. E comecei a ver aqui de cima, o meu corpo lá embaixo, todo cortadinho, uma machadinha de lado. A senhora não sabe quanto eu chorei, minha mãe. E o senhor, meu pai? Por que o senhor está pensando nessa vingança, entrar no cárcere e tirar a vida dessa homicida? Vovó está me dizendo que o Evangelho do Cristo nos ensina a pagar o mal com o bem. E começou a declarar o nome dos irmãos 1 a 1, 4 aproximadamente. A família toda havia se tornado espírita, pela dor. Conheceram outro médico chamado Divaldo Pereira Franco.
Relataram o caso, mostraram a carta de Chico Xavier e Divaldo. Na hora que ela estava conversando com o Divaldo disse: entre mim e a senhora existe aqui a presença de uma jovem desencarnada, que está me dizendo que é a sua filha. A senhora confirma? Está com tal roupa o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Está dizendo que hoje é um dia muito especial na sua vida. A senhora confirma? Confirmo. Hoje seria o dia do seu aniversário. Está me dizendo para lhe parabenizar a creche que a senhora levantou em São Paulo, o lar da Elizabeth, que a senhora atende lá crianças que a senhora tira da prostituição, da marginalidade e das drogas. Mas ela gostaria de ganhar hoje, madame, no seu aniversário, a caridade mais difícil de a gente pôr em prática. Que caridade é essa? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade moral. Ela gostaria que a senhora perdoasse a assassina, porque a senhora está se corroendo de tanto ódio, raiva e rancor em relação ao homicida que a senhora não conseguiu perdoar. Aquela mãe, um coração ferido, disse para Divaldo: seu Divaldo, diga à minha filha que ela me peça o que ela quiser, menos isso. Porque se eu ver na minha frente a homicida, farei com ela pior do que ela fez com a minha filha. Saiu dali. Alguns anos passaram-se. Foi quando ela liga para Divaldo Franco dizendo: hoje à tarde eu fui ao cárcere, seu Divaldo Franco, com autorização do juiz e acompanhado do promotor. Cheguei lá, levei na minha bolsa o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando tirei, abri a bolsa, ela disse para mim: pelo amor de Deus, não me mate. Eu dizia para ela: eu não vim lhe trazer a morte, eu vim lhe trazer a vida. Que esse livro lhe faça o bem que a mim ele me faz. Porque quem estava dentro das grades, seu Divaldo, se não era a minha melhor amiga, que estava sempre na minha casa todos os dias, toda semana, que descobri que era uma falsa amiga. Saí dali ante o novo golpe e lhe peço para que o senhor diga à minha filha, quando ela apresentasse ao senhor espiritualmente, que ela me ajude a apagar da minha tela mental esse crime hediondo que ficou o seu corpo esquartejado, a marcharinha de lado. E estou aprendendo, seu Divaldo Franco, que com o Espiritismo a gente aprende um cristianismo profundo, um cristianismo sem dogmas. A gente aprende realmente que é necessário a gente trabalhar, nos educarmos, principalmente nosso orgulho, nossa egoísmo e nossa vaidade. Somos muito falhos, somos cheios de defeitos ainda, mas existe a assistência do alto, dos benfeitores espirituais de uma casa espírita, do mentor espiritual de um centro espírita, dos guardiões e protetores, porque a barca terrestre, o planeta Terra, é envolvido também por espíritos superiores. Cada nação, cada país tem seu espírito superior, tem o seu guia espiritual. Vamos observar todos eles sob a égide de Jesus Cristo. O mal que se encontra ainda é característica desse planeta de provas e expiações, mas é um mal, porque o mal de hoje nem se tornará o bem de amanhã. Porque o espírito perverso, sombrio das trevas de hoje, nem será um espírito de luz. Porque a lei da evolução é inevitável. Nada pode ter a marcha da evolução moral de um planeta, das galáxias e do universo. Por isso que Deus é amor. Por isso que Deus é Pai. Deus é misericordioso, justo e bom, soberanamente justo e bom. Quando João Evangelista havia dito: Deus é amor, disse Jesus: eu e o Pai somos um, estavam conectados. Por isso que, faltando poucos minutos para a fala, eu gostaria, antes de colocar uma frase, uma reflexão no final, de fazer algo diferente nessa noite de hoje, em que se evoca o Natal. Eu gostaria, nesse exato momento, que todos vocês, por gentileza, ficassem de pé. Podem ficar de pé. Como se comemora a noite de Natal, o sentimento cristão, e sabemos que Casa Espírita, já dizia Djalma Montenegro de Farias, é um colo de mãe. É um colo de mãe que abraça todo viajante cansado ao longo da vida. Casa Espírita, para estar realmente conectada com a esfera espiritual do Cristo, tem que ter amor, tem que ter calor humano. E o calor humano que o GEAP nos abraça aqui ao longo dos anos, pelo nosso nobre amigo Paulo, nosso saudoso senhor Vado, com a sua presente senhora chamada Dona Célia, todos aqueles que fazem parte da equipe dessa casa, eu peço para que vocês, que estiver à sua direita e à sua esquerda, dêem um forte abraço, desejando um Feliz Natal, dizendo que Jesus, o Príncipe da Paz, lhe ilumine e abençoe hoje e sempre. Aos poucos, vamos voltando ao lugar de início e podem sentar-se, por favor. Aos poucos, podem voltar à cadeira, sentados. Noite de Natal é noite de festa. É noite de confraternização entre corações amigos do mesmo ideal. Estamos aqui no ideal cristão, à luz do Espiritismo. Porque a doutrina espírita, essa doutrina é belíssima, é luz nas trevas, é luz na escuridão. Disse Jesus com muita propriedade: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Eu vim para que tu tenhas vida, mas vida em abundância. Jesus, com muita propriedade, ele havia dito: vinde a mim todos vós que se encontram aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde porque meu fardo é suave, meu jugo é leve.
a voz do Cristo se encontra no ar nesse exato momento, nos convidando, nos conclamando a sua psicosfera crística. Rogamos nesse exato momento para que o Cristo, nosso divino amigo e mestre Jesus de Nazaré, ele ampare, ilumine e abençoe a toda a nossa barca terrestre. Que essa humanidade, encarnada e desencarnada, seja envolvida nesse exato momento pela sua luz balsâmica de amor universal que vem de Deus. Que as pessoas de bem, nesse século XXI, terceiro milênio, que estão construindo a paz, os corações pacificados e pacíficos, realmente possamos todos nós nos unirmos a ela, num grande hino, num grande coro, em que as pessoas que se encontram nesse exato momento nas trevas e nas sombras, recebam da luz do Cristo a sua energia balsâmica, porque havia dito ele há 2000 anos atrás, há 2015 anos atrás. O sol de amor do meu Pai veio para brilhar entre os justos e os injustos, para os bons e para os maus. Porque para Deus não existe ninguém que ele faça acepção de pessoas. Deus é amor e nos ama sempre. Deus nunca haverá de abandonar esse planeta Terra, através do seu Filho, nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que possamos, nesse exato momento, agradecer a Deus por todas as bênçãos que tivemos nesse 2015, por todas as dádivas, por toda a proteção espiritual que tivemos, em especial aqueles que militam aqui nessa Casa Espírita GEAP, mas que possamos, nessas noites que estão se aproximando, em que o planeta vai estar mais ligado à vocação do Natal, pedir ao Príncipe da Paz, para que o mundo seja envolvido pela sua energia, para que haja paz na terra entre os homens e as mulheres do mundo inteiro. Que essa paz seja construída pela educação, por um novo sistema educacional, cultural e científico, mostrando os novos paradigmas do século XXI, terceiro milênio, para que as religiões aprendam a se amar, a se tolerarem, como nos deu exemplo os grandes pacifistas na Terra. Como havia dito, Mohandas Karamchand Gandhi, eu sou que nem uma abelha, vou visitando cada flor, sugando néctar, porque eu procuro, na verdade, observar o que há de bom em cada flor. Havia dito também Paulo de Tarso, necessário conhecer tudo e reter o que é bom. Toda pessoa de bem, toda religião tem algo bom para oferecer. O que está faltando nesse planeta Terra, nesse século XXI, terceiro milênio, é o diálogo, é a convivência interreligiosa e policultural em favor da paz. Isso é que Jesus queria dizer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Encerrando a minha colocação, reflexão da noite de hoje, eu me lembro de uma frase portentosa do Dr. Bezerra Menezes Cavalcante. Juntos somos força. Separados, somos apenas pontos de vista. Que brilhe a vossa luz, vós sois deuses. Podereis brilhar, iluminar muito mais do que eu, se quiseres. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Muita paz e luz. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito